Alô, nação rubro-negra. Já um bom dia a todos aí. Muito tempo que eu estava sem fazer um vídeo, né? Tive que dar uma parada aqui para cuidar da saúde. Porém, estamos aqui. Peço a vocês aí que compartilhem, se inscrevam no canal primeiramente, compartilhem o vídeo, deem like para que a gente possa continuar mandando aí mensagens. Uma mensagem, né? Na realidade, quase que diária, para a torcida do Flamengo. Bom, hoje mesmo de manhã eu estava tendo aí uma discussão saudável, né, com um colega flamenguista, mas que passador de pano aí por Paulo Souza. E eu perguntei a ele, e aí, nós somos Flamimimi agora? Porque contar a Libertadores não adianta. Muito do aproveitamento do Paulo Souza, alto, né, que ele está tendo, na Libertadores, poxa, vamos olhar, né, um grupo extremamente fraco. Palmeiras pegou um grupo fraco, está a 100% na Libertadores, com saldo de gols, com saldo de 11 gols acima do Flamengo. Então, nós podemos ver que o único campeonato que o Paulo Souza pode dizer que ele tem um aproveitamento excelente é na Libertadores, mas jogando contra ninguém. Foi igual no Carioca. No Carioca ele teve aproveitamento muito alto. Porém, perdeu para o Fluminense os dois clássicos. Perdão. Perdeu dois clássicos, empatou um, que foi o jogo final que nos tirou o título. Teve dificuldades extremas contra o Botafogo. Perdão. Mais uma vez, perdão. Ele não teve. No primeiro jogo até ganhou com uma certa facilidade, mas o Botafogo ainda não estava montado. O treinador ainda não era o Luiz Castro. Mas nós vimos no Campeonato Brasileiro o que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Mesmo o Flamengo sendo ligeiramente superior, tendo um time infinitamente melhor, o Flamengo perdeu o jogo. Contra o Vasco, nós vimos a dificuldade, foi para ganhar duas do Vasco de 1-0. Então, esse treinador, e contra os pequenos, mesmo sendo pequenos, ele teve dificuldades contra o Rezende, contra o Madureira. Isso demonstra o quanto Paulo Souza é um treinador fraco. Porém, existem pessoas dentro do Flamengo que acham que o trabalho dele renderá, apesar dele ter chegado no Flamengo com apenas 48% de aproveitamento na carreira. E as pessoas acham que ele é um treinador em excelência. Ele é, sim, um bom vendedor. O Paulo Souza é aquele vendedor de carro que ele te vende um Calhambeque dizendo que se você disser, como eu vi recentemente num filme, portas ou janelas, as janelas do carro vão descer sozinhas, que o carro tem som de última geração, que o carro vale no mercado $1 milhão, quando na realidade é um Calhambeque que não vale R$5.000. Mas ele vendeu para a torcida do Flamengo, para parte da torcida do Flamengo e para boa parte da imprensa, esta imagem de que ele é um treinador competente e que ele não está conseguindo dar prosseguimento em função da má forma de alguns jogadores do Flamengo. Eu digo aqui e afirmo, estou afirmando isso hoje. Se o Paulo Souza ficar no Flamengo até o final do ano, o Flamengo vai passar por vexames. Obviamente não vai cair, gente. Não vai cair, apesar de estar perto da zona da Libertadores. E não vai cair porque a diretoria do Flamengo, ela desesperadamente, ela vai mandar embora o Paulo Souza se o time continuar nessa posição incômoda que está no Campeonato Brasileiro. Eles vão mandar o Paulo Souza embora. Então ele vendeu essa imagem de excelente treinador, mas o Flamengo não cai pelo time que tem. O time desse, se cair, é para esses jogadores indenizarem o Flamengo. Não pelo treinador em si, que os jogadores não podem permitir. Eles podem até não ser campeões, porque eles dependem de um ordenamento tático para eles poderem funcionar na sua melhor plenitude. E não é só a tática do Paulo Souza. Eu falo sempre, será que o preparador de goleiros do Paulo Souza é competente? Primeira prova da incompetência deles é barrar um goleiro experiente e bom, porque dizer que o Diego Alves não é um goleiro bom é complicado, é muito complicado. O Diego Alves não pode ter virado um frangueiro da noite para o dia. E apostar num goleiro
que o Hugo é jovem. Hoje eu me surpreendi com a idade do Hugo. O Hugo tem 23 anos. Gente, o cara é um homem, pô. O cara é um homem. Hoje, um garoto com 18 anos está se alistando nas Forças Armadas. O Hugo tem 5 anos a mais do que um jovem que se alista nas Forças Armadas para poder pegar numa arma de fogo. Pô, gente, quantas pessoas hoje trabalham com a idade do Hugo, tá? Como porteiros, como lavadores de carro, e têm responsabilidades, e quando não fazem de maneira correta e decente, são cobrados. Talvez de forma até pior do que o Hugo é, muitas das vezes perdendo até o seu emprego, quando não é competente. Dizer que o Hugo está sendo competente no gol do Flamengo é nos chamar de imbecis. O Hugo, todo jogo, ele toma um gol. No último jogo agora, ele falhou numa bola fácil que ele deveria ter saído para abafar o lance. Ele ficou na dúvida, não saiu. O jogador chutou a bola no travessão. Se eles fazem aquele gol, poderia ter complicado a partida. Que tá todo mundo dizendo, que o Flamengo... E fora os outros lances que ele cometeu no jogo, que mostra que ele não é um goleiro pro Flamengo. Pelo menos agora. Eu hoje, conversando com esse meu amigo, eu falei assim, olha, surgiu um jogador no Flamengo chamado Adrian. E eu, quando vi ele nas divisões de base, eu falei, caramba, pintou um novo Zico, como toda a imprensa dizia, porque ele era extraordinário. E aí o Adrian, quando subiu para a equipe principal, ele não jogou 10% que ele jogava na base. Tinha lampejos, como o Hugo os tem, mas ele não jogava. E o Adrian hoje não está mais no Flamengo. Assim como tantos outros que eram excepcionais na base e no time de cima não renderam. Não adianta ficar protegendo o Hugo com peninha dele. Ele tem que ser competente, ele é um homem, ele tem que ser cobrado, ele é goleiro profissional titular do Flamengo hoje. Então ele tem que ter desempenho à altura do que o cargo exige. E não ficar falhando todo jogo e passarem a mão na cabeça dele, coitadinho, coitadinho, e o Hugo falhando, coitadinho. A torcida do Flamengo, o que a comissão técnica deveria fazer? Querem ferrar com o Diego Alves? Bota ele para jogar. Mas sabe qual é o medo deles? É que o Diego Alves comprove a competência que tem, porque é um goleiro excepcional. Podem não gostar da maneira... Eu não o conheço pessoalmente, mas dizem que ele é arrogante, que ele é isso, que ele é aquilo. Coisa que eu pouco acredito, que eu nunca vi ele tomar uma postura arrogante. Lembro do episódio dele com o Dorival Júnior, mas eu lembro que o Diego Alves ele não saiu por falha técnica daquela vez. Ele saiu porque ele se contundiu e ele era um goleiro melhor que o César. Tanto é que quando o César teve uma sequência, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com o Hugo. Falhas em cima de falhas. E aí não teve como, a diretoria botou o Diego Alves no gol, e aí nós vimos o goleiro que ele é em 19, 20 e até mesmo parte de 21. Então, gente, não adianta, contra fatos não há argumentos. O Paulo Souza, ele tem um problema pessoal com o Diego Alves, porque foi o único que disse na cara dele o quão incompetente ele e sua comissão técnica são. E isso está comprovado. Jogadores do Flamengo quebrando, jogadores do Flamengo se contundindo toda hora. Será que a carga de exercício que eles colocaram os jogadores lá no começo da pré-temporada não foi excessiva? Nós devemos lembrar que nem todos têm a mesma compleição física. Existem jogadores que são fisicamente mais fortes, mais resistentes. Por isso, se diz no futebol que jogadores têm que ter diferentes tratamentos devido à sua condição. Não só pela idade, mas também pelo histórico de saúde na infância. Às vezes, e por questões mesmo físicas mesmo. Eu, quando fui militar, tinham colegas que faziam um percurso que a gente tinha que correr em 12 minutos, no mínimo 2.800 metros. Eu corria 3.300, 3.400, mas tinha gente que corria 4.000. E se aperta mais um pouco, corria até um pouco mais, porque tinha uma condição atlética melhor que a minha. Então o que acabava acontecendo? E tinha gente, que na época magro também, no exército, e que fazia ali os 2.800 na conta do chá. Tinha gente que nem conseguia atingir esse índice mínimo. Então a gente tem que parar com essa baboseira, com essa história de que todo jogador tem que ter a mesma carga de exercício. Não tem.
Isso a comissão técnica do Flamengo acertava. Devo lembrar que alguns profissionais do Flamengo foram desligados porque queriam uma valorização profissional que não tiveram, apesar do Flamengo ser o clube mais rico do Brasil atualmente. E não valorizaram. Como eu falei, tem um profissional que saiu do Flamengo e foi para o Vasco para ganhar um salário maior. É vergonhoso para mim ter que falar que um profissional de preparação física, tá, saiu do Flamengo para ir para o Vasco, porque o Vasco, que está quebrado, paga mais a esse profissional do que o Flamengo pagaria. E ele fazia parte da comissão técnica lá do Jorge Jesus de 2019, não na comissão ali dos 7 integrantes da comissão do Jorge Jesus, mas a comissão de apoio. E esses profissionais foram mandados embora. Um está no Cruzeiro, eu acho, um está no Vasco, outro está no Corinthians, ou Palmeiras, eu não sei. Mas esses profissionais foram desligados do Flamengo. Vou lembrar sempre que o Rodolfo Landim nunca pensou nos menos favorecidos do Flamengo. Vide o problema que ele teve com os jogadores lá em 2019, na final contra o Liverpool, que os jogadores queriam dividir o prêmio com o Denir, massagista, igual. Que o Gabigol ganhasse, o Denir ganhava. E o Landim não concordou. Então isso mostra o elitismo que o Landim, o BAP, o Marcos Braz e o Spindel veem o Flamengo. Eles não dão valor a profissionais que estão ali servindo aos nossos jogadores. Então, quando os jogadores bateram de frente com eles simplesmente colocaram os jogadores como vilões da história. Deram com os burros na água em 2020, porque o Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Já imaginou se o Flamengo não tivesse sido? Esse processo de fritura dos jogadores já teria ocorrido já no começo de 2021. E a gente não teria visto o Flamengo chegar nem à final da Libertadores. Eles tiveram a oportunidade de demitir o Renato, mas eles não quiseram arcar com a responsabilidade de demitir o Renato e perdendo a Libertadores falarem, tá vendo? Demitiu o Renato. Então eles são assim, eles se escondem, procuram pessoas como jogadores e treinadores para se escorar e eles passarem por bons. O Landim queria ser presidente da Petrobras, o Marcos Braz quer ser deputado federal agora, né? Já conseguiu ser vereador. Recentemente teve uma votação no Flamengo para que nenhum diretor ou integrante de diretoria do Flamengo pudesse ter 2 cargos, ou seja, o cara é vereador, é diretor do Flamengo, não, ele teria que optar por um ou por outro. E, coincidentemente, isso aí foi mantido, ou seja, o Marcos Braz pode ser deputado federal e pode ser Flamengo. Será que isso seria benéfico para o Flamengo? Ele pensaria única e exclusivamente no Flamengo? Lembre-se sempre que o Marcos Braz era ovacionado como uma das melhores coisas do Flamengo. Coincidentemente, após ele se eleger vereador, o foco dele mudou. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Antes de vocês ficarem falando que os jogadores são preguiçosos, que o Diego está morto. Gente, nós estamos falando do Diego. O Diego é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O Diego não pereba. O Felipe Luiz não pereba. O Diego Alves não é um goleiro mão de pau, não. Ele tem as falhas dele, como o Everton, na final contra a gente. O gol do Gabigol foi uma falha do Everton. Não foi mérito do Gabigol. O cara chutou no canto dele, a bola passou entre o goleiro do Palmeiras e a trave. Talvez por uma aberração da natureza, se nós tivéssemos ganho aquela final nos pênaltis, será que o Everton seria visto, depois daquela falha do gol do Gabigol, como goleiro que ele é visto hoje? Então a gente tem que analisar fatos, parar com essas fantasias que tentam nos impor, achando que o problema do Flamengo está nos jogadores. Os jogadores são os menos culpados. Aliás, menos culpado é a torcida do Flamengo, seja aquela que é pró ou contra o Paulo Souza. Porque eles que são a favor do Paulo Souza, eles estão sendo enganados. Estão sendo levados a acreditar que o treinador com 48% de aproveitamento antes de chegar no Flamengo levaria o Flamengo a algum lugar. O Paulo Souza disse também que pagou para vir para o Flamengo. Parece até que ele está treinando o Flamengo de graça. Ele pagou lá para vir treinar de graça. Ele pagou, primeiro que ele sabia que se ele enfrentasse a Rússia, ele não se classificaria para a Copa do Mundo. O time da Rússia era muito mais forte que o time da Polônia, apesar do Lewandowski. E segundo, que ele viu no Flamengo a oportunidade, fazendo 2 anos de contrato, ele já tinha essa promessa, que teria uma multa, ele pagou 2 milhões, né?
Só a multa dele são 6. Ele ainda bota 4 no bolso, vir para cá para inventar. Se der certo, deu. Se não deu, ele está no lucro. Então eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Eu fui até acusado por esse amigo de estar torcendo contra o Flamengo. Não torço contra o Flamengo nunca. Mas eu não posso acreditar que um treinador fraco como Paulo Souza vai levar o Flamengo às glórias que o Flamengo merece e tem condição de ter. E para finalizar, eu vou dizer uma coisa a vocês. Sábado nós vamos pegar o Goiás. Aí a imprensa, não, que o Paulo Souza vai pegar uma sequência de jogos que vai fazer com que ele se firme. Vamos supor que ele ganhe essa sequência de jogos. E aí todo mundo vai falar, tá vendo? O Paulo Souza é bom. Como bastou ele ganhar um jogo agora de um time fraco, tá vendo? Tá vendo? Gente, o Goiás é um time fraco, Mas vamos lembrar que esse time do Palmeiras, que está encantando o melhor futebol brasileiro, não ganhou do Goiás, não. Tá? E o empate se deu numa situação, num pênalti maroto para o Palmeiras e uma outra situação de um gol anulado do Goiás. Eu vi esse jogo. Então não pensem vocês, flamenguistas, passadores de pano do Paulo Souza, que nós vamos pegar uma carne assada, não. Pelo momento ruim do nosso time, claro que o Flamengo pode chegar e golear o Goiás. Mas pelo que eu estou vendo o Flamengo jogar, o Goiás não é esses times baba da Libertadores, não. É um time bem treinado, é um time bem montado. E eu garanto a vocês, vai dar trabalho. Pode ser que o Flamengo ganhe até goleio, tudo é circunstância de jogo. Mas o Goiás não perdeu para o Atlético, o Goiás não perdeu para o Palmeiras. E é um time bem montado, bem armado. Então, a minha preferência é de que o Flamengo perdendo ou ganhando, o Paulo Souza saísse do Flamengo. Sou viúva do JJ? Claro que sou. Assumo isso. Porque parece que o Jorge Jesus ele não ganhou nada no Flamengo. Parece que o time jogava mal, que ele ganhou um campeonato só ganhando de 1-0, que o time jogava mal. Não, o time era fantástico. Mas ele não vai conseguir, gente. Eu quero que esses caras que dizem aí que Jorge Jesus não vai conseguir, essas mães de Ná aí, que tem um monte de mãe de Ná, né? Quando é pro Flamengo, eles são mãe de Ná. Me dê o número da Mega Sena. Fala aí o número da Mega Sena, que eles têm essa condição de se o Jorge Jesus vier pro Flamengo, ele não vai conseguir. Um treinador que tinha como centroavante em reserva um Lincoln, hoje tem o Pedro, será que ele não vai conseguir? Então, gente, Aí eu falo, é muito mimimi, não da nossa parte, mas na parte desses caras. Agora, de alguns deles eu sei o porquê. Eles falam assim, não, Paulo Souza tá bom, claro, cara. Para eles tá bom ver o Flamengo em 15º, o Corinthians em primeiro. Era o que era normal, gente. Quando o Flamengo tinha aquela história do Vampeta, eu finjo que jogo, eles fingem que pagam, o Flamengo brigando para não cair, era o bom, era o bacana para eles. Agora, agora nessa situação, voltou a ser como antes. Voltou a ser como antes. Então, desde já, desejo tudo de bom pro Flamengo, mas sem Paulo Souza. Saudações.